Mateus 24, 35 vai dizer que ela não muda nunca, né? A palavra se renova, né? De tempos em tempos, o Espírito Santo ele tem a capacidade de atualizar os ensinamentos da Bíblia para os dias que nós estamos vivendo. Então o Espírito Santo faz isso. Ele pega um texto lá do Antigo Testamento e ele nos dá a graça de contextualizar para a realidade dos dias atuais. Isso o Espírito Santo faz, né? Agora, a palavra não muda, assim como Deus não muda, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Tem pessoas que acham que Jesus, no Novo Testamento, Deus se converteu, né? E virou para crente, né? Porque no Antigo Testamento, ele de vez em quando ele tinha vontade de fulminar uma meia dúzia, né? E ele disse, Moisés, eu acho que eu vou matar uns tantos hoje, né? Aí Moisés, não, Senhor, não faz isso, por favor. É o teu povo, Senhor, é o teu povo. Não fulmina, não. E aí no Novo Testamento Deus se converteu, né? E aí agora Deus não está matando mais ninguém, né? Só que Ananias e Safira morreram no Novo Testamento, né? Então Deus é o mesmo, querido, né? Claro que Deus criou a nova aliança justamente porque o ser humano não conseguiu cumprir a antiga. Ele não conseguiu viver a lei. Deus não muda, né? Estava falando, né? Como o ser humano não conseguiu cumprir a lei, então Deus criou uma nova aliança. Justamente ele estabeleceu a nova aliança porque a velha, o ser humano não conseguia se salvar cumprindo ela. Então, para isso, Deus criou a nova. Então, realmente, a gente está vivendo a época da graça, mas o fato de eu estar vivendo o momento da graça, isso não mudou, não mudou Deus, né? A forma de se salvar é diferente, né? Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua ficando irado quando a gente peca, ele continua ficando irado quando a gente desobedece, né? Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo de agora, ele não muda, né? Ele é o mesmo. Agora, claro, a gente começa a olhar, né, o lado bom de Jesus, o sacrifício que ele fez por nós, tudo que ele fez por nós, as coisas boas que ele ensinou, dá a impressão assim que Jesus ele é muito bonzinho, né? Mas começa a olhar lá como que Jesus se comportava com os fariseus, né, com os religiosos. Quando Jesus entrou no templo, que ele fez um chicote, né, e começou a expulsar os cambistas e foi derrubando tudo, ali a gente vê um Jesus um pouquinho diferente, que é um Jesus, o mesmo Deus, que tem esse lado de se irar, de se revoltar muitas vezes, principalmente com o pecado. Que Deus odeia o pecado, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia aponta o tempo todo para Jesus, né? Jesus é o personagem principal da Bíblia. Então, o tempo todo, desde o Antigo Testamento como no Novo, ela vai deixar claro, né, que Jesus é o personagem principal da Bíblia. Amém? Já desde quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, né, Deus já falou para a serpente, né, que da descendência da mulher nasceria um que iria pisar na cabeça da serpente, né? Que ia ferir o calcanhar da serpente. E esse daí é o próprio Jesus. Então, já desde Gênesis, a Bíblia já está falando de Jesus. Então, ele é o personagem principal da Bíblia. A Bíblia nos traz vida, tá? Assim como Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Ela nos mostra a vontade de Deus, o certo e o errado, Hebreus 4:12. Então, eu estava falando um pouquinho sobre isso no começo, né? Tem um texto de Jeremias que vai dizer que, em meditando na palavra, nós seremos capazes de distinguir entre o santo e o profano, né? À medida que você vai conhecendo cada vez mais a Deus, vai conhecendo a palavra, nós, de uma certa forma, nós vamos nos tornando juízes. Isso é uma coisa um pouco perigosa, porque juiz mesmo, na Bíblia, só tem um, né? Que é capaz de julgar os vivos e os mortos. Esse é Deus. Mas, tem um texto em Coríntios, né? Que fala ali quando os irmãos estão entrando na justiça contra outros irmãos, né? E aí Paulo vai dizer, né? Vocês não têm condições, né? Vocês não têm condições de vocês mesmos
Isso está em 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6, depois você pode meditar em casa. 1 Coríntios 6, né? Versículo 6. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. No versículo 5 ele vai dizer assim, para vos envergonhar o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Aqui nesse caso aqui desse texto, o que estava acontecendo? Tinha irmãos entrando na justiça contra próprios irmãos. Aí Paulo ele vai dizer assim, você entrou na justiça contra o teu próprio irmão, por que você não sofre o dano? Por que você não perdoa? Por que você não sofre o prejuízo em vez de entrar na justiça contra o teu próprio irmão? Mas no versículo 5 ele vai dizer, será que no meio de vocês não tem pessoas capazes de julgar? Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a conhecer a Bíblia, eu começo a ter capacidade de julgar algumas coisas. Eu não vou tomar o lugar de Deus, mas eu posso julgar algumas coisas. Se acontecer alguma coisa aqui no meio, entre nós cristãos, os pastores normalmente são as pessoas que têm um conhecimento maior. Ele vai saber discernir se aquele assunto ali, como lidar com aquele assunto. E esse assunto normalmente deve ser resolvido na igreja. E aqui na igreja de Corinto estava indo para a justiça. Né? Vamos contratar um advogado agora. Né? Então, isso nos mostra, esse texto, né, que com o passar do tempo eu serei capaz de julgar entre o certo e o errado. Com o passar do tempo eu começo a julgar entre o certo e o errado. Agora, tome cuidado para não se tornar um juiz. O fato da gente começar a ver os erros nas pessoas, ver o pecado, começar a enxergar coisas que no passado a gente não enxergava, de repente a gente começa a enxergar. Isso não me dá o direito de me tornar um justiceiro. Né? E agora eu saio por aí metralhando as pessoas. Não. Sempre que Deus me mostra coisas erradas, sempre que Deus me revela, mostra o pecado, né? Alguém aqui detectou um pecado no meio da igreja. Tem alguma coisa acontecendo nos bastidores, pastor André. O que eu faço, né? Primeiramente, você vai orar. Vai orar. E vai orar. E vai orar. E ora, e ora bastante. Né? E ora bastante, porque se você orar, o Espírito Santo vai dizer o que você vai ter que fazer. Em alguns casos, você vai procurar aquela própria pessoa e você vai conversar com ela, olhando no olho dela, sem envolver mais ninguém. Em outro caso, talvez você vai procurar o seu pastor, vai conversar com o pastor, pedir uma orientação. Mas eu não posso, à medida que eu vou vendo as coisas, sair por aí falando tudo que vem na minha mente, né? Porque é tudo que o inimigo quer. Mas é real. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais condições eu vou ter de distinguir o certo do errado. Né? Isso é real. Aqui tem uma sugestão, né? Leia em casa com calma e medite no Salmo 119. Então essa aqui é tarefa de casa, tá? Quando chegar em casa, você vai ler o maior salmo da Bíblia, que é o Salmo 119. Começar a ler hoje até amanhã você termina, meu irmão. Ler não é o problema é meditar, né? Mas tem aqui a tarefa, tá? Hoje a gente vai se prender a esse texto. Aqui, alguns fatos sobre a Bíblia, tá? Lembrando que se alguém tiver dúvida é só interromper, tá? Alguns fatos sobre a Bíblia. Vou dar uma reduzida no acelerador aqui. Não? Aqui não tem aquela poltrona lá da casa do pastor, né? A irmã Quer essa cadeira aqui, gente? Não. Esmerdita Tem tá a com... branca? Não tem a branca.
Ô, Tem Gutierrez, uma cadeira tem uma branca. cadeirinha branca aí na dispensa ali, mano. Por favor, pega pra mim. É, na dispensa. Ô irmãs, medite. Dependendo das situações, às vezes vale a pena, né? Às vezes vale a pena até ficar em pé. Né? Que de todas as 3 posições, né? Andar, sentar e ela tem problema na coluna. Né? Andar, sentar e deitar, né? A pior delas é sentado. Sentado é a pior posição que o ser humano pode ficar. Eu tô com uma aqui também. Continuando. O bom é deitado, né? Deitado é bom, principalmente se for No colchão Eco 7. essa parte eu vou ter que editar o áudio depois. No final é a propaganda. Não A tem mulher que bate. pagar como é que é. Virou, mexeu, pegou com o chão. Alguns fatos sobre a Bíblia. Então, ao comparar as diferentes cópias do texto da Bíblia entre si e com os originais disponíveis, menos de 1% do texto apresentou dúvidas ou variações. Portanto, 99% do texto da Bíblia é puro. Vale lembrar que o mesmo método, crítica textual, é usado para avaliar outros documentos históricos, como a Ilíada de Homero, por exemplo. É o livro mais vendido no mundo. Estima-se que essa informação aqui já deve estar desatualizada, né? Mas aqui, quando foi escrita essa apostila, estima-se que foram vendidos 11 milhões de exemplares na versão integral e 12 milhões de Novos Testamentos e ainda 400 milhões de brochuras com extratos dos textos originais. Um dos argumentos que muitos utilizam para tentar provar que realmente nós estamos nos aproximando da volta de Jesus é o fato de que a Bíblia diz em Mateus 24, né, que quando este evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Né? E hoje, com o mundo digital, né, Bíblias online, hoje tem aplicativo de Bíblia, né, cada vez mais o evangelho tem chegado nos lugares mais longínquos possíveis, né? Então, realmente, isso é mais um sinal que realmente a volta de Jesus se aproxima, porque outro dia eu vi um dado de, não sei se foi daqueles Gideões, né, que trabalham com distribuição do Novo Testamento, né, no mundo todo, era um número assim bem amplo, né? O quanto que já foi espalhado de Bíblia, de Novo Testamento no mundo, né? Então, a coisa tem acelerado, né? O mundo digital hoje acelerou muito isso, né? Vamos lá. Então, é o livro mais vendido do mundo. Uma curiosidade, um segundo livro também mais vendido no mundo, na área cristã, é um livro chamado O Peregrino. Talvez aqui alguém não tinha essa informação, né? Esse livro, O Peregrino, ele é de John Bunyan, né, que era um pregador do evangelho muito conhecido, né? Ele virou filme. Hoje, se você entrar na internet, tem um filme, O Peregrino. Eu já vi. Né? Tem um filme velho e tem um novo, que foi atualizado, né? Então, quem não assistiu ainda, às vezes gosta de, que nem eu só vejo o filme por indicação, né? Eu vejo um filme a cada 3 meses por indicação. Então, se você gosta de ver filme por indicação, que nem eu, quem não viu o filme O Peregrino, vale a pena assistir, tá? É um filme bem interessante, bem bacana. É um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. É uma curiosidade. A divisão em capítulos foi introduzida pelo professor universitário parisiense Stephen Langton, em 1227, que viria a ser eleito bispo de Cantuária pouco tempo depois. A divisão em versículos foi introduzida em 1551 pelo impressor parisiense Robert Stephanus. Ambas as divisões tinham por objetivo facilitar a consulta e as citações bíblicas e foi aceita por todos, incluindo os judeus. A maioria já deve saber, né,
A Bíblia ela era escrita em pergaminhos, né? Normalmente era feito com, aqui não sei se dá para ver, né? Eram rolos, né? Normalmente era feito com papiro. O papiro era um papel que ele era extraído do junco. O junco era uma planta que dava nas beiras, principalmente nas margens do rio Nilo, né? Então você vai ver, tem algumas passagens bíblicas que falam sobre o junco, né? Inclusive Moisés, quando foi lançado no rio, ele com certeza ficou preso ali no meio do junco, né? E a filha de Faraó identificou lá o bercinho de Moisés. Então, dessa planta que tinha as margens do rio Nilo, chamado junco, era tirada a fibra daquela planta, ela era esmagada, trançada e se fazia o papiro, né? E algumas partes da Bíblia também eram feitas com couro, né? Couro de animal, né? Que se usava também para fazer. A Bíblia, ela foi escrita também em pedra, tá? Na época de Adão, Moisés, provavelmente algumas partes foram escritas em pedra. Isso, é escrita na natureza, escrita na consciência, escrita em tábuas de pedra. Cristo, ele é a própria palavra viva, né? Assim como nós hoje somos a carta escrita, né? Lembra que Deus falou por intermédio de Jeremias, né? Que haveria um dia em que ele escreveria a sua lei nos nossos corações, né? Ele ia tirar o coração de pedra, nos daria um coração de carne e colocaria a própria lei em nós, né? Então hoje, na pessoa do Espírito Santo, a própria lei está dentro de nós, né? Quando a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Por quê? Porque agora a lei do Espírito está dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Então hoje eu não preciso mais ler a Bíblia para detectar onde é que está o pecado, onde é que eu errei, onde é que não errei. Todas as vezes que eu peco, o Espírito Santo está dentro de mim, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu tenho um detector de pecado dentro de mim 24 horas por dia. Se eu não andar na linha, estou ferrado. É uma sirene que apita, né? Só bobinha que ela apita. Então, só mostrando como que foi escrita a Bíblia, né? Com exceção de alguns textos do livro de Esther e de Daniel, os textos originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, uma língua da família das línguas semíticas, caracterizada pela predominância de consoantes, tá? Então o hebraico ele é predominantemente escrito em consoantes, né? Uma curiosidade, por exemplo, por que as testemunhas de Jeová não aceitam outro nome para Deus, né, além do nome Jeová, né? Jeová é um nome que vem da palavra hebraica Yavé, né, que no original não tem vogal, né? É YHVH, né? São todas consoantes, porque o hebraico era escrito com consoantes, né? Mas essa história aí vai ficar para outra pregação. Além do Antigo Testamento ser escrito em hebraico, ele também foi escrito uma parte em aramaico, tá? Uma parte também foi escrito em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, sem a inclusão dos apócrifos, estavam compilados desde cerca de 400 anos antes de Cristo, sendo aceitos pelo cânon judaico e também pelos protestantes, católicos ortodoxos, Igreja Católica Russa e parte da Igreja Católica tradicional. Uma curiosidade, né? No ano de 1546, aconteceu um concílio na cidade de Trento, né? E como eu fui pastor muito tempo na cidade de Nova Trento, eu sempre brincava com os nossos discípulos, né? Que lá a gente estava reescrevendo a Bíblia, né? Porque lá é a Nova Trento, né? Mas na cidade de Trento, na Itália, né? Porque Nova Trento foi colonizado por imigrantes italianos de Trento, né? Na Itália.
Mas na cidade de Trento, lá na Itália, no ano de 1546, aconteceu o Concílio de Trento, e foi nesse concílio onde os representantes evangélicos, pode-se dizer, da época, decidiram optar por esses 66 livros que nós temos hoje. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana optou por ter alguns livros a mais, né? Que é o livro de Eclesiástico, primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, né? Primeiro e segundo Macabeus. Esses livros são considerados apócrifos, ou seja, deuterocanônicos, que não são considerados canônicos. No entanto, muitos teólogos consentem que, embora eles não sejam totalmente canônicos, eles servem como fonte histórica, né? Vou dar um dado aqui interessante. Existe uma festa que o judeu comemora nos dias de hoje, chamada festa de Hanukkah, né? Que é a festa da dedicação, e existe uma passagem na Bíblia que fala que Jesus Cristo participou dessa festa. Está no Evangelho de João. Então, se Jesus participou, então tinha o aval dele com certeza, né? E se a gente for ler lá no Antigo Testamento, quando Deus criou as festas, né? A festa da Páscoa, a festa das trombetas, primícias, Pentecostes, tabernáculos, tudo foi criado com um estatuto perpétuo, né? Então, a festa, os judeus comemoram até os dias de hoje. Essa festa de Hanukkah, com exceção do texto ali onde a gente vê uma citação de Jesus participando da festa, chamada Festa da Dedicação, no livro de Macabeus ele tem detalhes mais profundos dessa festa, né? Então, como base histórica é interessante ler. Quem tiver acesso, né? Eu não sei se é a Bíblia de Ave Maria, não sei, uma vez eu pesquisei na internet, ela tem todos os livros apócrifos, né? Nós, evangélicos, não seguimos. Mas, torno a dizer, como fonte histórica é interessante, né? Eu já tive a oportunidade de ler um pouco o livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, né? A nossa tem Eclesiastes. Mas é bem interessante, tem algumas coisas assim bem interessante mesmo, né? Isso para quem é fominha e quer estudar no detalhe e tal, né? Mas eu já estou contente com esses 66 aqui, tá bom? Eu já estou bem contente com esses 66. Acho que não tá não, foi achar outro, né? Se eu conseguir aprender esses 66 aqui, já estou muito feliz. Já estou muito feliz. Mas Mas foi dar uma fuçadinha no outro lá, né? foi dar uma olhadinha. Não, porque compartilharam um versículo de Eclesiastes comigo uma vez. Olha, pode ser até considerado apócrifo, mas tem alguns textos que estão assim 100% alinhado com o coração de Deus, né? Quem já tem um pouquinho de intimidade com Deus, conhece a Bíblia, você vê que tem alguns textos assim que bate realmente. Aí você fica assim, uau, que coisa incrível, né? E aí você chega até considerar o texto, né? Embora a gente tenha dificuldade de passar para frente, porque a gente sabe que vai ser crucificado, né? Então vamos lá. Então, é muito importante para o entendimento deste estudo. Aqui só um detalhe, né? Já que eu comecei. Por que alguns, nesse concílio de Trento, né? Por que alguns livros foram considerados apócrifos, né? Se eu acho agora que eu já... Por que alguns livros foram considerados apócrifos? Primeiro, porque alguns deles nunca foram citados por Jesus e duvida-se que os apóstolos tenham feito alusão deles, ou alusão a eles. Segundo, a maioria dos primeiros pais da igreja os consideravam como não inspirados. Terceiro, eles não aparecem no cânon hebraico antigo. Quarto, quando comparados com os canônicos, os livros apócrifos, por sua qualidade inferior, se revelam como indignos de ocupar um lugar nas escrituras sagradas. Então, por causa dessas considerações, uma grande parte da igreja, nesse concílio, em Trento, né, resolveu não acrescentar esses livros à Bíblia. Mas a Igreja Católica decidiu que deveria acrescentar e até os dias de hoje eles têm, ok? É só uma curiosidade. Mas que nós não venhamos entrar em discussões teológicas com os nossos irmãos católicos, né, por causa desse tipo de coisa, né? Temos que sempre olhar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa.
É muito importante para o entendimento deste estudo que você creia na total veracidade da Bíblia Sagrada e que ela é a verdade e a palavra de Deus. Nos próximos estudos falaremos sobre a fé cristã e sobre quem é o Deus que escolhemos servir. Amém? Amém. Bom, mas aqui é um breve resumo, tá? Hoje, eu confesso para vocês que eu cheguei a pensar em casa, em pegar mais material, né? Para a gente ficar aqui, a gente ficaria aqui horas. Precisaria talvez ter umas 3 aulas só para falar sobre a Bíblia, né? Mas Deus foi sábio a minha decisão de postergar a primeira aula para hoje, porque aí Deus deixou bem claro que não havia necessidade de fazer isso, né? Eu estava meio que querendo lutar com Deus, né? Se fazia alguma coisa mais profunda, elaborada, não precisava. Para hoje, tá de bom tamanho. Se alguém aqui sentir necessidade, né, de pesquisar um pouco mais a fundo sobre a Bíblia, a internet está cheia de conhecimento. Se alguém precisar da minha ajuda, eu não vou me negar aqui, né? Mas eu acredito que todos que estão aqui, não tem ninguém aqui no nosso meio que tenha alguma dúvida que esse livro aqui seja inspirado por Deus e que ele seja a palavra de Deus. Eu imagino que não tem ninguém aqui, né? Então, Alguém levanta a mão. esse resumo aqui, Então, vale o caso para sempre. esse resumo aqui é o suficiente, né? O intuito aqui da aula de hoje é ficar claro para todos nós, né, que a base principal de tudo que a gente vai aprender vai estar aqui. O tempo todo a gente vai usar a Bíblia. O tempo todo é Bíblia, né? Você vai comer Bíblia, meu irmão. Amém. Não que a gente saiba muito ou que a gente saiba tudo, né? Mas aqui vai ser a fonte principal. Mas em algum momento a gente pode fazer alguma situação, alguma coisa que não esteja necessariamente na Bíblia. Mas a maior parte de tudo que a gente vai falar vai estar aqui. Amém? Amém. Então, para hoje é isso, né? Aí a partir de semana que vem, literalmente, a gente já vai começar a falar sobre o Pai. Amém? Vai falar sobre o Pai. Alguém tem alguma pergunta para hoje, né? Quiser fazer uma pergunta, alguma dúvida, até alguma coisa que eu falei aqui, pastor, eu penso um pouquinho diferente. A hora é agora. Fale agora, eu calo para sempre. Deixa eu ler um negócio. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né, tem alguma coisa para acrescentar, para somar. Eu só queria ler um versículo aqui que tu estava falando das leis ali, que Jesus tinha vindo, que se tem gente que quer tirar o Velho Testamento. Velho Testamento fora, Sim. né? Que é a lei do Antigo, né? Aí eu queria ler só um versículo. Mateus 5,17. Está escrito, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Exatamente. E depois mais para baixo ele vai dando exemplos, né? Vocês ouviram o que foi dito a nossos pais, não assassinem. E quem cometer assassinato está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Aí ele fala de novo, não o que foi dito, não adultere, mas eu digo que quem mostrar desejo por uma mulher ardentemente já cometeu adultério. Exatamente. Aí ele pode parar assim e pensar, né? Eu vejo dessa forma. E, na verdade ele pesou, né? Antes, todo mundo assim fala muito graça, mas antes, se tu adulterar, tu vai ser sujeito a julgamento. Hoje, se tu olhar, tu já é sujeito a julgamento. Exatamente. No momento que eu estava falando sobre esse assunto, eu cheguei a pensar fazer exatamente essa situação, mas acabou passando. Mas que bom que você falou isso, né? Algumas pessoas têm realmente esse entendimento que a nova aliança veio para facilitar as coisas, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu vejo assim, pastor. Ela veio para... Jesus disse, né? Entrai pela porta estreita, né? Então agora o caminho ficou mais estreito agora. Mas continua, fala aí. Na realidade, Jesus veio cumprir a lei, né? Ele cumpriu a lei. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então, tudo que estava lá
tudo que o Pai determinou, ele veio cumprir, porque eu vejo assim que o povo pecava, sacrificava, aí não adiantava mais, o sacrifício já não era em vão. Então, vou mandar o meu filho, como homem, passar tudo para cumprir a lei. Na realidade, ele cumpriu a lei e levou todos os nossos pecados. E veio para mostrar como tinha que ser feito, né? E o sacrifício já não... Tipo assim, eu vou sacrificar tipo um carneiro, pequei hoje, vou sacrificar. Aí daqui a pouco, eu vou pecar de novo. Haja carneiro hoje em dia. Haja carneiro hoje em dia. E daí, tipo assim, né? O pastor estava falando, tem gente que acha, mas na realidade a graça hoje se nós analisarmos mesmo, a graça hoje é bem mais... É mais sério. Que o tempo da lei. Eu gosto de citar o texto de Romanos 12, né, que ele diz, né, rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Então agora na nova aliança eu tenho que oferecer a minha vida como sacrifício, né? Não é, a gente estava falando ali do assunto de dízimo, né? Não é 10%, é a minha vida, é tudo que tenho, tudo que eu sou, tem que me entregar por inteiro, é realmente chegar ao ponto, como disse Paulo, né, já estou crucificado com Cristo, né? Então tem que morrer totalmente para mim mesmo, para os meus desejos, para as minhas ambições terrenas, para as minhas vontades muitas vezes egoístas, né? Para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. E isso é forte demais, né? Tá disposto realmente a... Jesus, ele é o nosso modelo máximo, né? Então, se ele deu a vida, ele espera que a gente possa dar também, né? Mas nada que a gente faça vai servir como preço para salvação. Ninguém aqui vai conseguir se salvar por obras, né? Ninguém vai se salvar pelos feitos que a gente pratica. No entanto, porque eu sou salvo pela graça, então agora eu vou manifestar obras. Mas não é a minha obra que vai me salvar. Porque sempre o que vai me salvar foi o sacrifício dele na cruz, né? Então, amém? Amém. É desse jeito então? Estou liberado? Quem vai fazer uma oração aqui? Acabou cedo? É 1 hora de aula, né? O Paulo já vi que ele é fominha. Gosta de aprender. Fazer uma oração agradecendo aí, pastor André. E depois, se vocês querem continuar aqui o bate-papo, vocês estão à vontade, né? Eu vou precisar sair, né? Mas vocês estão à liberdade aí para fazer uma vigília aí. Ora aí. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por esse estudo, obrigado por trazer mais um momento de vida para nós, um momento de conhecimento, um momento de discernir a Tua palavra, Pai. Obrigado por todos que estão aqui nesse momento, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado por todos nós que estamos aqui, que dedicamos esse tempo a Ti. Obrigado pelo pastor Christian, que dedicou esse tempo para nos ensinar e trazer mais conhecimento sobre a nossa vida. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Amém.